Quem é o pretinho mais lindo do mundo? É Andrés Gomes, galera, o melhor jogador do mundo, o pretinho mais gostosinho da bola, galera. É, Betão FC é maluco, galera. Andrés Gomes, cara, melhor que Vini Júnior, galera. E não é brincadeira, não. É o que eu acho mesmo. Muito melhor que o Vini Júnior, muito mais completo. Fiquem com a vinheta aí. Já já vou falar do jogo do Vascão em São Paulo. Rola a vinheta aí. Depois dessa vinheta aí do Betão FC. Agora vamos falar um pouquinho do jogo. Cara, que primeiro tempo horrível de ambas os clubes, né? Tanto o Vasco como o São Paulo. Mas praticamente São Paulo chegou duas vezes assim, e um lance só ele fez 1-0 praticamente com vacilo do Cuiabano, uma bola raspada assim, né? Ele deu no pé praticamente o jogador do São Paulo, que realmente fez uma jogada ali legal, chutou no cantinho. O Léo Jardim não teve muito o que fazer, realmente uma bola meio complicada. Sobrou pro cara ali, cara, uma desorganização da zaga ali, que eu acho que ninguém esperava que um jogador do São Paulo ali fosse conseguir arrumar aquela jogada ali, né? Mas tem que esperar tudo no futebol. Mas o Vasco foi melhor nos dois tempos, não muito melhor, mas jogo mediano, um jogo mediano. Bola na trave do Andrés Gomes, cara, do meu pretinho. Ai, pretinho. Andrés Gomes, tu é fera demais, mano. Tu, porra, cara, vou te falar, hein? Tu merece ganhar título no Vasco, depois tu merece ir pra um grande clube da Europa, cara. Porque eu quero ver você jogando a Champions League, quero ver tu sendo campeão. Cara, eu torço muito por esse cara, mano. Andrés Gomes, pra mim, é o mito do Vasco ali. Então, assim, cara, eu tô muito feliz mesmo com a vitória. Mais uma vez de virada. Não tem jeito, o Vasco tem que tomar 1-0, a gente tem que sofrer, porque o Vasco é o time da virada, galera. Não tem jeito. Então é isso. É um jogo que eu tinha dito antes que eu nem iria assistir, na verdade, porque quando eu vi a escalação com o David, eu falei, cara, eu não vou assistir esse jogo não aguento mais David. Cara, por mim tem que ficar o Spinelli ali no ataque. Mesmo que ele bata a cabeça ali, mas cara, o cara, jogada na área, ele tá sempre pulando ali, ele tá sempre acreditando nas jogadas. O David, cara, pelo amor de Deus, não tem condição de ser titular no Vasco de jeito nenhum. Então, assim, eu acho que tem que dar mais oportunidade pro Spinelli. Mais uma vez ali, foi gol de pênalti, né? Gol de lateral. Então, assim, os atacantes do Vasco continuam não sendo as grandes referências de artilharia no campeonato. E, e é isso, se eu ajeitar aqui, eu estou segurando aqui a câmera com a mão mesmo. Eu não trouxe aqui o pau de selfie. Estou gravando esse vídeo aqui rapidinho para comentar sobre o jogo. Aí, camisa do Vascão, a campeão brasileiro em 97. E não tem jeito. É camisa de 97, né? Do Vascão, data contra, galera. Olha isso aqui. Caraca, né? Mole não. Então, assim, falando do primeiro tempo, né? Aquele jogo, cara, complicado. Eu insisto em dizer, vamos lá. Eu acho que o Tietchan não é para ser titular. Eu acho que o Nuno tem que ser Nuno e Rojas. Isso daí é fato. O Rojas, cara, o Rojas também é muito bom, cara. O Rojas, se o Vasco tivesse com um time um pouquinho melhor, cara, Rojas, Andrés Gomes e um bom camisa 9 ali, caraca, mano, o Vasco estaria muito bem, muito bem. Que tá faltando aquela referência. Tu vê que os jogadores do Vasco pegam a bola e não tem aquele jogador referência assim que você possa estar confiando em buscar uma jogada, né? Então assim, o David no primeiro tempo deu uma cabeçada que foi nas mãos do goleiro, mas num todo assim, cara, muito ruim, faz movimentações erradas. Cara, não tem condição. Me desculpa, David. Não sei que de repente você nem vai ver esse vídeo. Me desculpa, cara, mas eu acho que você de repente tem que ir para um outro clube. Eu acho que no Vasco você não, sei lá, não sei se você em outro clube vai ser ruim. Não sei, cara, mas eu acho que você merece mudar de ares, né? Então, assim, desculpa eu estar olhando assim muito para cima, porque eu fico buscando na mente o jogo inteiro para ver o que que eu vou falar aqui, né? Eu não tô com nada anotado hoje aqui, não anotei os lances. Só sei o seguinte, galera. A esposa tá feliz, meus filhos estão felizes, minha esposa assistiu o jogo, gritou pra caramba, cara. Um beijo, amor. Minha esposa Lilian, amo demais, meu filhão Robert, minha filha Raíssa e minha filha Roberta. Hoje a alegria está completa aqui em casa. Vitória do Vascão.
Feriadão chegando aí. Ai, Vascão agora sobe para 16 pontos. Eu esqueci de ver qual a colocação que o Vasco subiu, mas também não importa, porque ainda tem rodada ainda, né, para fechar ainda. Então vamos ver como é que vai ficar. Aí começou o segundo tempo, cara. O São Paulo por estar disputando lá nas cabeças, achei o São Paulo muito fraco. Muito fraco, não estava competitivo. Ele estava, tipo assim, esperando uma jogada. Parece aquele jogador, aquele time que está com um a menos em campo, que joga recuado, e aí ele recua e espera uma jogada, uma bola para poder ali tentar fazer um gol. Foi isso que aconteceu com o São Paulo. E o gol dele estava assim, uma jogada que acho que nem o atacante esperava, assim, a bola, ele sendo marcado, dois zagueiros do Vasco, e aí o Cuiabano realmente ele deu uma raspada errada na bola ali e acabou indo para trás no pé do jogador do cara do São Paulo, que foi inteligente, né? Mas assim, o Cuiabano tá muito mal, tem uns 3 jogos assim, Cuiabano, tô sentindo ele meio pesado. Eu acho que ele criou assim uma confiança muito grande, a torcida ali elogiando ele. Eu acho que ele não está bom nem no ataque e nem na defesa. Ele tá meio esquisito. Mas, claro, merece ser titular, não tem como o Piton ser titular, não. Mesmo ele ruim, ainda consegue ser melhor do que o Piton. Mas eu acho que ele está um pouquinho fora de forma. Não sei se ele é forte demais ou está meio gordinho. Pode ser impressão minha, mas eu acho que ele tá meio pesado, tá errando alguns lances bobos. Cara, o que que houve com o Paulo Henrique também, falando em lateral? O que que houve com o Paulo Henrique, gente? Paulo Henrique, cara, parou de jogar bola. Parou, não cria uma jogada, tá errando passe bobo, fazendo umas bolas assim atravessadas pro meio, perdendo umas bolas assim bem boba, cara. Caramba, e aí o Puma que não estava jogando bem nos outros jogos, quando o Vasco estava jogando a Sul-Americana, ele fez 2 jogos bem ruim mesmo, errando também tudo. Hoje entrou super bem. Será que é jogador só de segundo tempo? Não sei, mas o Puma estava jogando bem também no ano passado na Copa do Brasil. Começou jogando, na verdade, esse ano no Campeonato Estadual, jogando muito bem, cara. Eu estava gostando muito do Puma. Ele joga bem tanto na direita como na esquerda. Gosto demais do Puma. Eu acho que ele não tem que sair do Vasco, é jogador de seleção do Uruguai. Ele tem que ficar no Vasco, quiçá até ser titular, né? Então vamos lá. A zaga do Vasco às vezes dá alguns moles, mas não foi tão bem. Agora, não foi tão mal, né? Mais ou menos. O São Paulo, no segundo tempo, só teve ali um bate-rebate ali na área, uma confusão que a bola quase entrou, cara. Ali perigosa aquela bola pra caramba. Deu sorte o Vasco de não ter entrado. Pelo menos a sorte acompanhou o Vasco nessa jogada, porque, cara, a sorte tem anos aí que tá difícil acompanhar o Vasco. E aí, segundo tempo foi isso. O pênalti, que bateu na mão, uma infelicidade lá do cara, bateu na mão dele, pênalti. Puma quase perdeu, cara. Ele bateu assim muito, sei lá, muito confiante, cara, quase perdeu. E depois, cara, o meu pretinho, não tem jeito, o Vasco depois de tanto martelar ali, o São Paulo muito recuado, né, que o Vasco teve muitas chances de gol, né? Teve uma chancezinha bem mais que o São Paulo, mas não é que ele, tipo, caraca, jogou muito, não, muito assim de deixar a gente, caraca, esse é o futebol do Vasco, ainda não é isso. Mas o São Paulo, cara, muito recuado. Realmente é difícil você jogar com um time assim que joga muito recuado. Parecia realmente que estava com um a menos, ou parecia um clube pequeno. Respeitaram muito o Vasco em São Januário, assim, sabe? Jogaram muito recuado. Mesmo quando estava empatado, continuaram mantendo essa postura e o Vasco em cima. Até saiu o gol do meu pretinho, cara, meu pretinho. Ai, vou te falar, hein? Andrés Gomes, cara. É brincadeira, não. Esse é titular garantido. Esse cara, meu irmão, ele marca, ele dribla, ele corre, ele faz gol. Ele só tem que, alguns lances, ele erra um chute às vezes, que é para ele chutar mais rasteiro. Ele quer chutar sempre por cima. A síndrome dele é de chutar por cima. Ele tem que chutar mais rasteiro as bolas. Acho que tem chutes ali que ele conseguiria ser mais bem sucedido. Mas isso daí tem que ser falado. Se nos treinos o Renato Gaúcho não fala, eu, Betão, tô aqui. Ó. Andrés Gomes, se você assistir esse vídeo, chuta mais bola rasteira. Você vai conseguir ser muito mais bem sucedido. Chuta muita bola por alto. E é o pulmão do time, cara. Não tem jeito. Thiago Mendes, cara, joga muito, erra algumas coisinhas, às vezes boba no jogo, porque ele quer abraçar o time todo, quer jogar em tudo quanto é função, ele fica desesperado que vê os caras errando alguns passes bobo. Aí o Thiago Mendes quer resolver tudo. Mas, cara, o cara é. Irmão, pô, o cara é excelente. Ó, os caras que eu gosto no Vasco.
Às vezes dá uns moles, mas é muito bom. É técnico, tira umas bolas boas, às vezes dá uns vacilos, mas vamos lá, isso daí é normal, ele é ser humano. Robert Renan, caraca, o cara joga muito, tem um passe diferenciado, entendeu? Então, um excelente zagueiro. Ó, Robert Renan, Thiago Mendes, Andrés Gomes, Rojas. Cara, eu gosto do Nuno, eu acho que o Nuno tinha que ser titular. Não sei o que está acontecendo com o Nuno, mas eu acho que ele tinha que ser titular. Vou tá trocando de braço toda hora, galera. Mas já já vou encerrar o vídeo. É isso, excelente vitória. Cara, eu tava desesperado com 1 a 0. Eu olhei na tabela lá, eu vi, caraca, não sai dos 13 pontos. A tabela lá, a parte do rebaixamento já estava se aproximando. Agora, aquele sufoco já passou. Vamos pensar agora na próxima rodada. E é isso. Vamos treinar e acertar algumas coisas. Renato Gaúcho, pelo amor de Deus, Renato Gaúcho. Tu tá com tesão no David? Tesão só pode ser no David, não é possível. Cara, só você tá enxergando o David como titular, cara. Não é possível isso, cara. Mas espero que, com o tempo, as coisas vão se acertando, mas o brasileiro não pode esperar muito, não. Daqui a pouco tá aí na 20ª, 30ª rodada e vai ser aquele desespero, não. A gente tem que pensar grande. Vídeo passado aí, eu estava comentando exatamente sobre isso, a derrota do jogo passado, eu estava falando sobre isso. O Vasco não pode pensar pequeno. O Vasco não pode pensar em, cheguei nos 45 pontos, cara, já tô bem. Cara, tem que jogar a Sul-Americana com titular, tem que jogar o Campeonato Brasileiro com titular. Cara, dá para jogar com titular assim. Pô, o jogo foi terça para sábado, ó, quarta, quinta, sexta, 3 dias para descansar e no quarto dia jogo. Porra, perdeu aquele jogo de bobeira, tudo bem, teve erro de arbitragem e tudo mais. Mas hoje, vamos pensar no hoje. Hoje ocorreu tudo bem. Vitória do Vascão, com golzão do meu André Gomes, meu lindão, o pretinho mais lindo do futebol mundial, galera. Não tem jeito. Esse é o cara, mano. Esse é o cara. Vinícius Júnior, esqueça tudo. Andrés Gomes é o cara. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê aquele like lindo e gostosinho assim, como o Betão Carioca e o Andrés Gomes, galera. Eu sou assim mesmo. Você que está chegando agora no vídeo, eu gosto de falar sempre gostosinho. Eu tenho um outro canal no YouTube também, então todo mundo me chama, o gostosinho. Então é isso, galera. Vão se acostumando. Betão FC, o seu canal de futebol, que nos jogos do Vasco, principalmente, vou estar sempre dando meu parecer aqui. Se gostaram, dê aquele like e se inscreva, galera. Principalmente, se inscreva no canal do Betão aí, dá aquela força aí pro grande vascaíno, que vou estar sempre trazendo aqui informações para vocês. E quando tiver alguns jogos do Vasco, vou estar fazendo vlogs também. Se prepara. Em breve vou estar fazendo vlogs dentro do estádio, eu com meu filho, e vocês vão conhecer meu filho, e vocês vão ver como é que eu gravo o vlog também. Então se inscreve aí para vocês verem exatamente como vai funcionar esse vlog. Sensacional, hein? Gostosinho, hein? Se liga na parada, esqueça tudo, vem pro canal do Betão FC, é Vasco da Gama na veia, galera. Valeu, falou, tchau, fui, Vasco!